7 dicas para você que possui diagnóstico de diabetes tipo 2 reduzir a sua hemoglobina glicada que possa estar em 12, 11, 10, 9, 8 para menos de 6 de uma forma mais rápida e de uma forma mais constante. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a dica de número 1, que na minha opinião é uma das mais importantes, é o controle mais restrito do consumo de carboidratos, ou seja, diminuir todas as fontes de carboidratos que você tem em excesso na sua atual alimentação. Reduzir o índice glicêmico dos alimentos que você consome, deixar de lado os açúcares, principalmente os alimentos que contêm adição de açúcares, diminuir o consumo de arroz, diminuir o consumo de farofa, de macarronada, de lasanha. Eu sei que são todos alimentos saborosos, mas para quem está com uma glicada perto de 10, seja para cima ou 9, 8, precisa sim reduzir esse valor, pois pode causar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo que eu tenho certeza que você não quer. E uma forma efetiva e eficaz para reduzir a hemoglobina glicada de uma maneira mais rápida é reduzir o consumo de carboidratos e aumentar o consumo de proteínas, carnes, ovos, peixes, frango, legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura e restringir o consumo de carboidratos. Eu não estou falando para você zerar o consumo, pois a partir do momento que você zera o consumo, a chance de você ter um rebote, ou seja, voltar a comer carboidratos de forma desenfreada é muito maior. Então a dica de número 1 é essa: diminuir o consumo de carboidratos, as porções de alimentos que contêm carboidratos, e assim você já consegue uma mudança significativa na sua hemoglobina glicada. Já aproveita e comente aqui qual foi o valor da sua hemoglobina glicada, pois assim a gente vai conversando e dando dicas extras, tá ok? E a dica de número 2 é a prática de atividade física regularmente. Nem que seja uma caminhada todos os dias de 30 a 40 minutos, nem que seja uma bike ergométrica aí dentro da sua casa ou na academia, até mesmo a musculação, um crossfit, a hidroginástica, que é uma excelente dica para quem possui artrose, artrite, pois gera menos impactos, mas não deixa de ser uma prática de atividade física muito eficiente para poder reduzir a glicose e, consequentemente, a médio e longo prazo, reduzir a hemoglobina glicada. Lembrando mais uma vez, essas dicas não farão com que você reduza uma glicada de 10 para 6 em uma semana ou um mês, mas através das mudanças, através dessas dicas que eu vou fornecer ao longo desse vídeo, você pode reduzir a sua glicada sim em 3 meses, de 10 para 6,5 para 6 e assim por diante. E a prática de atividade física melhora muito a sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina cumpre com o papel dela mais facilmente de pegar a glicose que está em excesso na corrente sanguínea, jogar para dentro da célula e assim ser utilizada como fonte de energia durante a prática de atividade física. Então é muito importante que você comece a praticar. Para você que já pratica, comente aqui também o que você tem feito de prática de atividade física aí no seu dia a dia, tá ok? E a dica de número 3 é o aumento do consumo de fibras. Nós já falamos a respeito da diminuição de carboidratos e do consumo de legumes, verduras, vegetais, mas é muito importante que você aumente o consumo de fibras no seu dia a dia, através da chia, através da linhaça, através de folhas verdes como taioba, alface,
couve, rúcula, agrião, repolho. Aumente também o consumo de fibras que possam ter em relação à aveia. Então, se você consumir uma pequena quantidade de aveia, não vai interferir na sua glicemia, mas se você exagerar, aí a sua glicose vai subir. Porém, pode ser uma dica interessante devido à presença de fibras que vai ajudar a você ter um funcionamento melhor do seu intestino e aí isso contribui para poder reduzir a hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Mais uma vez, a dica da aveia não é para você colocar 50, 100 gramas de aveia, mas colocando 20 gramas de aveia com um pouquinho de iogurte natural e alguma fruta, como por exemplo um morango, não vai trazer maiores problemas para a sua glicose e vai ajudar a reduzir a sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Lembrando que o diabético precisa sim fazer refeições, só que se utilizar as refeições de forma inteligente, vai reduzir a hemoglobina glicada. Caso faça o contrário, ou seja, exagere nos carboidratos, a glicada vai continuar subindo. Então siga essa dica. E a dica de número 4 é realizar o monitoramento da glicose através de um glicosímetro. Eu sei que para a grande maioria dos diabéticos tipo 2, o glicosímetro com as tiras testes são muito caras, mas é importantíssimo que você faça a medição da sua glicemia com regularidade, para pelo menos saber em quais valores a sua glicemia tem ficado. Porque a partir do momento que você sabe que a sua glicose está em 200, 300, você já precisa rever a sua alimentação, começar a fazer a atividade física mais cedo, ou seja, a caminhada, fazer uma caminhada de 1 hora ao invés de 30 minutos, diminuir o consumo de carboidratos, como eu mencionei, e aí você já sabe que a sua glicose que está em 200 pode reduzir para perto de 100, para 80 e assim por diante. Porém, se você não sabe como está o valor da sua glicemia e acaba comendo de forma errada, não segue as dicas, a sua glicose só tende a subir por causa da resistência à insulina aumentada e isso dificulta muito o tratamento. Então, monitorar regularmente a glicose através de um glicosímetro é muito importante. Para quem não possui um glicosímetro, existem farmácias que fazem o teste na hora. Dentro da farmácia, você também pode procurar o posto de saúde da sua cidade para verificar se você consegue fazer esse teste e assim monitorar a sua glicemia, porque é muito importante. E a dica de número 5 é fazer a utilização estratégica dos medicamentos conforme o médico pediu na receita. Não adianta nada você tomar o medicamento no horário errado porque esqueceu, ou às vezes nem tomar porque não estava perto de você, ou porque você saiu e não levou o medicamento com você, pois isso vai contribuir também para o aumento da sua glicada e vai dificultar para que você alcance os resultados de reduzir a sua hemoglobina glicada e ficar longe das complicações. Então, se o seu médico prescreveu um medicamento, siga conforme a receita, nos horários corretos, nas dosagens corretas, pois isso vai facilitar muito para que você reduza a sua hemoglobina glicada. E uma glicada controlada fará com que o médico tire todo o medicamento ou às vezes reduz a dosagem até chegar a retirar. E isso nós chamamos de reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a glicose. Porque você com uma glicada em 8, 9, com certeza o seu médico vai prescrever o remédio. Mas se você segue essas 5 iniciais dicas, toma os medicamentos conforme o médico prescreveu e na próxima consulta sua glicada já está em 6, 5.7, 5.5,
muito provavelmente ele vai reduzir as dosagens ou até mesmo retirar. Porém, se você não toma o remédio no horário certo, acaba esquecendo muitas vezes, isso vai contribuir para a sua glicada continuar elevada, tá ok? E a dica de número 6 é a redução do estresse. Eu sei que nos dias de hoje, reduzir estresse é um grande desafio para a grande maioria da população, principalmente para nós que somos diabéticos, mas não adianta, o estresse crônico dificulta muito o controle do diagnóstico de diabetes. Então a gente precisa usar técnicas de relaxamento, de respiração controlada, fazer alguma atividade que te dê prazer e a partir daí tirar o prazer associado à alimentação junto do estresse e aí faz com que você coma de forma desenfreada, o que a gente observa muito, que as pessoas acabam ficando estressadas, ansiosas e descontam na comida. Então a gente precisa canalizar esse estresse para poder ser diminuído através de outras técnicas de relaxamento, de respiração, de yoga, de atividade que você faz e se sente bem e aí reduzir esses níveis de estresse, principalmente o estresse crônico e os picos de estresse que acabam produzindo hormônios que aumentam a glicose e isso não é nada interessante. Então, controle o seu estresse, tá ok? E a dica de número 7, que é muito importante, que muitos diabéticos não colocam em prática, é a hidratação correta. Ou seja, beber água. E muitos diabéticos acabam não bebendo água de forma ideal e isso atrapalha muito o controle da glicose. Uma dica importantíssima para você saber qual a quantidade de água que você precisa tomar por dia é pegar o seu peso corporal e multiplicar por 0,35. Aí você terá o valor em ml de água que você precisa beber por dia. Então, só para poder deixar mais fácil o entendimento, uma pessoa de 100 quilos precisa tomar 3.500 ml de água por dia, ou seja, 3,5 litros de água. E a partir daí, bebendo a quantidade correta, vai ajudar a baixar a glicose e, a médio e longo prazo, reduzir a hemoglobina glicada. É importante que você coloque todas essas dicas em prática, pois eu tenho certeza que dentro de 3 meses a sua glicada vai reduzir de forma significativa, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais duradoura. Por quê? Porque você está mudando os seus hábitos, controlando o seu ambiente, controlando a sua alimentação, praticando atividade física, mantendo um bom peso corporal, se hidratando bem, comendo mais fibras, diminuindo carboidratos e aí você consegue alcançar os resultados de uma boa glicemia, de uma boa glicada e o principal, diminuir as chances de aparecimento de complicações a médio e longo prazo devido a uma hemoglobina glicada elevada por longos períodos. Então, tenha isso em consciência para poder controlar melhor o seu tratamento e viver livre das tão temidas complicações. Tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana, onde nós falamos a respeito de 7 dicas para reduzir a glicada de uma forma mais rápida, mais eficiente e que vai trazer mais benefícios para a sua saúde. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação a como reduzir a glicada, melhorar a alimentação, a prática de atividade física e assim por diante. Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois
E para o YouTube, isso significa que o meu conteúdo é relevante e ele passa a espalhar para cada vez mais pessoas, tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe uma nota aqui embaixo, de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para esse vídeo, para que dessa forma eu entenda o que vocês querem que eu grave de conteúdo e assim vocês vão aprendendo cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para aprender mais sobre saúde, diabetes, sobre tratamento, sobre alimentação, sobre medicamento, sobre como você pode lidar com as complicações e assim viver em total equilíbrio com o seu diagnóstico, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.